Sejam todos bem-vindos. Hoje vai ser a aula número 186 e nós vamos falar de gráficos isométricos de jogos. Na aula passada, nós estávamos produzindo esse desenho. O nome dessa perspectiva é perspectiva isométrica. E nós trabalhamos para fazer essa perspectiva dois ângulos, este e esse daqui. Basicamente, esses dois ângulos. Então, nós trabalhamos com uma linha vertical, uma linha no eixo, que é dessa direção, e nós ficamos trabalhando vertical e esse eixo. Vamos chamar de Y. Então, vamos chamar o vertical de Z, Y, Z, Y, Z, Y. E o truque é, eu nunca mudo a inclinação. Eu sempre deixo ele na mesma inclinação. Estou usando aqui 30 graus, mas a gente vai falar de outras coisas também. Olha, 30 graus, tá vendo? Ó, 30 graus. Então a gente sobe, deixa 30 graus, sobe, deixa 30 graus. E assim vai, só nessa inclinação. E esse é o nosso truque. Só que aqui nós temos uma coisa chamada de duas dimensões, que é dimensão vertical e uma dimensão horizontal no eixo X, fazendo um plano, que é esse plano vertical. Mas, se eu mudar a direção, vamos colocar para cá, olha só. E vamos chamar essa direção de uma outra direção, é a terceira. Em vez de falar direção, vocês podem falar dimensão. Então, a terceira dimensão, temos uma. Eu vou fazer cada uma dessas retas no mesmo tamanho. Esse tem o mesmo tamanho que esse, que tem o mesmo tamanho que esse, que vai ter o mesmo tamanho que esse, e esse tamanho vai se repetir até chegar lá em cima. Então, aqui, eu vou fazer na mesma direção e do mesmo tamanho. Aqui, ó, eu faço na mesma direção e no mesmo tamanho. Aonde eu fizer, ele vai ter a mesma direção e o mesmo tamanho. Não importa se é ali em cima ou é aqui. Mesma direção, e a direção a gente chama de eixo X. X, Y, Z. Assim. E vai repetindo. E esse é o truque. Assim fica muito fácil. A escada começa a surgir. Aí eu vou voltar a esta linha que eu fiz. Vertical, eixo Y. Eixo Z, eixo Y. Z, Y. Z, Y, Z, Y, Z, Y. Sempre nessa direção, nunca mudando. Olá, Leia, tudo bem? Seja bem-vinda, ó. Sempre nessa direção, percebe? Ele vai funcionando, sem falhar nunca, olha só. Eixo X, X, Z, X, Y. E aqui, nós temos esta roda. Essa elipse, eu vou fazer ela aqui, ó. E ela vai me ajudar nesse traço. E bem aqui eu faço o eixo Z. E bem aqui, eu posso fazer esse eixo aqui. Depois aqui, eu vou imaginar um cilindro indo naquela direção. Então, essa elipse tem que ficar coerente ao nosso estudo de elipse. Isso daqui se chama Adamanaim, escada. Nós estamos fazendo uma escada. O nome da perspectiva que nós estamos usando é chamada de perspectiva isométrica. Hoje é a terceira aula. Terceira? É a quarta aula de perspectiva isométrica. Então, hoje nós estamos vendo para ver gráficos isométricos de jogos. Essa é a nossa ideia, Adamanaim. Eu respondi? Se eu não respondi, pode fazer uma pergunta de uma outra forma que eu possa entender, que vai que você está perguntando outra coisa. Afinal, o que é isso? Significa muita coisa. É um pedaço de papel branco, uma lapiseira e um desenho. Pode ser também. Eu preciso que você especifique melhor a sua pergunta. Agora veja. Aqui ficou um arco oval. Repito o arco. E do centro, vou fazendo essas passagens. Assim. Aí está. Então, aqui embaixo, calculo essa altura. Faço uma extensão, uma projeção para baixo, e aqui eu posso fazer a mesma coisa. Isso daqui, ó. Assim. Eu faço uma outra entrada. E dessa entrada, eu posso fazer, por exemplo, aqui, uma construção.
E assim eu posso continuar esse desenho aqui. Mas eu não vou continuar. Antes de continuar esse desenho, nós vamos ver os tipos de perspectivas que nós temos. Certo? Vamos ver? Aguarde um instante. Aqui está. Agora nós estamos vendo perspectiva curva. Não. Nós estamos vendo isométrica. Está na página 278 para 281. Vamos lá. Aqui. Vejam isso daqui. Eu falei em 30 graus. Foi isso que eu falei. Essa perspectiva que nós estamos fazendo, a perspectiva de 30 graus, refere-se a isso daqui. Em que nós vamos ter 120 graus de cada lado. O que significa? Que essa perspectiva é chamada de axonométrica. Então, é como se a gente tivesse um círculo. E esse círculo tem aqui o centro. Eu faço esta linha aqui. E esta distância que tem nesta linha aqui, eu faço essa marcação. Não, melhor. Eu vou esticar esta linha. E essa distância, que é chamado de raio, vou repetir desse lado e desse lado. E eu faço isso. São essas três linhas que eu estou mexendo. Isso daqui é um quadrante. Este é um plano, um plano, um plano. Querem ver? Se eu subir, aqui ó, vai ter 120 graus. Aqui também. E aqui também. Significa que, quando eu subir isso daqui, eu posso fechar isso daqui. E olha, fiz um plano desse lado. Fiz um outro plano. E desse lado. É completamente geométrico. Olá, Eduardo! O outro Eduardo já chegou também. Olha só. Então, você tem um lado aqui, que é um plano. Vou chamar de PP, que é plano de perfil. Vou chamar de PV, que é plano vertical. Eu vou chamar PH, que é plano horizontal. Percebe? Eduardo ao quadrado. Olha só, legal. Ó. Tá. Subiu vertical. Plano 1, plano 2, plano 3. E é nisso que nós estamos trabalhando. Certo? E basicamente é assim que funciona. Eu acho que vocês viram a relação. Ok. Hora da leitura. Senta que lá vem história. Os gráficos isométricos de videogames, Isometric Video Game Graphics, são usados em games e pixel arts para produzir um efeito tridimensional sem necessariamente usar um programa tridimensional. O que significa que isso daqui é um falso 3D. Ele não é um 3D de verdade. É uma forma fácil da gente desenvolver o 3D. Os eixos, então, X, Y, Z, no caso dos jogos, não vão estar orientados entre 120 graus entre si, como eu mostrei no desenho. Isso daqui é para projetos, gráficos, histórias em quadrinhos, para desenvolverem coisas de projeto de produto, máquinas, carros, arquitetura. Certo? Ok. Então, eles não vão ter 120 graus entre si. Em vez disso, ocorre uma variedade de ângulos. Algumas formas de projeções paralelas, com projeções também são usados em 2,5D ou pseudo 3D. São os termos que a gente pode usar, tipo 3/4. E eu quero que guarde esse valor, 3/4. Às vezes, também usados, já falei, né? Embora esse termo possa possuir significados diferentemente em outros contextos, nos campos do computador, ligeiramente diferentes em outros contextos. Nos campos do computador, videogames e pixel art, que vai ser o tema de amanhã,
Essa técnica se tornou popular devido à facilidade, como o gráfico 2D, baseados em sprites, que nós vamos ver amanhã, ladrilhos, podem ser criados para representar o ambiente do jogo 3D, como objetos projetados paralelamente, não mudam de tamanho à medida que se move no campo do jogo. Não é necessário que o computador dimensione sprites e faça cálculos complexos necessários para simular perspectiva visual. Isso permitiu 8 bits e 16, sistemas de 8 bits e sistemas de 16 bits, jogos de 8 e 16 bits. O computador de vocês, para vocês terem ideia, é 32 bits já. Então isso é um pouco mais antigo. E é legal, porque são os mais recentes, que é o Handheld Model System, que é o Game Boy, para retratar grandes áreas 3D de maneira rápida e fácil. Então ele tem essa visualização 3D, e não é, na verdade, 3D de verdade. Esse tipo de jogo pode ser mostrar confuso, porém, uma boa arte e um bom design faz toda a diferença na criação e profundidade do jogo. E é por isso que é interessante. Coma! Você não consegue assistir e comer ao mesmo tempo? Eu consigo. Oi, Goku! Desculpe, eu não tenho conhecimento de como acessar a quarta dimensão. Ia ser muito legal. Provavelmente eu seria bem conhecido, talvez ficasse bem rico se eu conseguisse fazer isso. Tá. Para retratar 3D. De maneira rápida e fácil. Esse tipo de jogo pode se mostrar confuso. Porém, uma boa arte e design faz toda a diferença na criação e profundidade do jogo. Tá. Tales of Sign é um RPG isométrico. O autor está desenvolvendo uma narrativa de aventura ligada à sua história. Em quadrinhos, também está explorando o uso de ferramentas de inteligência artificial no fluxo de trabalho, para ver o que faz, no sentido da produção, que é um valor agregado à experiência. É um game dev, um Media Unity, ele usa o Unity para fazer. Ou um Unity 3D, Tales of Sign, ou um RPG isométrico. Ele está desenvolvendo uma aventura narrativa vinculada à história em quadrinho, tentando explorar o uso de ferramentas e fluxo de trabalho de inteligência artificial para ver o que faz sentido na produção e assim tentar agregar um valor de experiência do jogador. Então, ele usa o Unity para fazer. Ok. Isso significa que os gráficos isométricos pré-renderizados, estáticos, comuns por ter uma aparência melhor em comparação aos seus equivalentes renderizados em tempo real, podem envelhecer melhor com o tempo em comparação com seus pares. Porque quando vocês veem um jogo 3D, a imersão é fantástica, mas é cara e pesada. E com o tempo, isso pode ficar mais leve. E com a inteligência artificial, a imersão no 3D real vai ser muito maior. Então, os jogos antigos 3D não dão uma boa imersão. Mas os jogos isométricos, não. Eles serão sempre clássicos. E isso é muito interessante, gente. Aprender a desenhar para fazer jogos de RPG em 3D, se sempre vão ter espaço. Oi, Luca! Então, é uma coisa bacana. Por exemplo, vocês têm essa portinha aqui. A pessoa passa por essa porta e entra num ambiente. Aí é como se vocês passassem de um nível, de uma plataforma, para outra, onde vocês veem a parte de dentro. Isso é bacana. É muito show de bola. Bom, eu vou pular isso aqui que dá um monte de exemplo de vários jogos que são feitos assim. E alguns como Hour of Darkness, que usam fundo 3D renderizados em tempo real, com sprites e personagens 2D desenhados à mão. E há uma vantagem adicional na projeção oblíqua de cima para baixo, em que as imagens se ajustam mais confortavelmente no bloco gráfico quadrado, usando menos memória e deixando o jogo fluir mais rapidamente, mesmo que seja por celular. Então, até um celular mequetrefe não vai pesar, não vai carregar e vai ter um jogo bem legal. E isso é muito bom. Querem ver? Aqui eu faço um personagem 3D. 3D? Não, isométrico. Aqui está. E esse personagem eu posso fazer... Não, eu não vou mostrar a animação dele, porque senão eu vou entrar na aula de amanhã.
Deixa eu pegar uma tesoura. Um instante. Pronto. Não vou cortar certinho. Quero só mostrar isso para vocês. O personagem está aqui. Ele entra. Aí, quando ele passa por aqui, ele se torna invisível. Tá passando até o momento que chega desse lado, aonde ele surge novamente. Agora ele vai para cá. Legal. Eu jogo Legend 2. Olha só. Pessoal ligado nos jogos. Sobe. Então já entende tudo que eu estou dizendo, porque faz parte do universo. Ó, tá subindo a escada e entrou pela porta. E aí sumiu. Aí ele pode sair na porta de baixo. Ou ele chega aqui. Não, sai na porta de baixo e vai andando. Aí ele entra aqui. Aí ele aparece subindo a escada. Desaparece e surge aqui. Aí ele anda sobre o muro. Aí ele está aqui dentro. Pronto. E essa que é a brincadeira. Esse universo de giro. Isso daqui é um truque muito bacana, não é? Eu fiz aqui uma brincadeira ótica do tipo de Etcher. E aqui, ó, já tem um cenário de jogo montado. Ok. Os nomes. Esse daqui são esses ângulos que acontecem. E esses ângulos é por causa das distâncias que são colocadas. Isso daqui é mais usado no computador. Então não vai ser 120 graus, 120 graus e 120 graus, como nós fizemos aqui. Vai ser 125 graus, tendo uns 3 graus a mais, 0,47. E aqui, ó, tem graus a menos e os 119 graus, dando um deslocamento, um eixo menor. Mas é isométrico. Vamos ver como acontece esse? Ó, vou fazer uma casa usando 30 graus, 30 graus e pronto. Não é esse que eu fiz. É esse daqui. Agora vamos fazer esse daqui. No lugar de fazer aqui 30 graus e aqui 30 graus, que vai dar 120 graus entre esse e esse, vamos ver como fica esse aqui, ó. Ele vai ficar um pouco mais inclinado. E todos os desenhos vão ficar mais inclinados. Vamos fazer igual, tá? Igual. E olha, aqui dá 119, que é um pouco menos. Espera aí, eu errei. Aqui é 125 graus. É mais inclinado ainda. É mais inclinado que esse. É assim. É como se a casa tivesse virado. Claro que todo jogo daí teria essa perspectiva, diferente desta. Ela está mais inclinada, ela está mais de lado. Essa está menos de lado. Essa que é a brincadeira. Então, a malha que importa. Olha essa malha. Veja esta. Esta está mais deitada. Essa está mais de frente. Essa totalmente de frente é uma perspectiva oblíqua. A militar é o seguinte. Pensa uma coisa. Eu fiz aqui 120 graus. Se eu fizer o chão, olha o que vai acontecer. Esse eixo é menor e esse é maior. Na militar, ela vai ficar completamente quadrada, assim, na diagonal, assim, ó, quadrada. Aí você vai levantar isso daqui e é como se estivesse sendo visto mais de cima. Sendo que em relação ao horizontal aqui vai ter 45 e 45 graus. Fica como se fosse uma planta baixa com elevações dos pontos. Esta é a vista frontal. E a outra vista de cima. Na frontal vocês têm isso daqui. Na de cima vocês já devem ter visto bastante, aquela estratégica, onde que a pessoa passa pelo lado, pela frente, nem a perspectiva aparece direito. A militar é interessante, porque vocês podem fazer assim, ó. É basicamente
a vista de cima, ó, vista de cima. Aí vocês fazem a cidade. Aí tem o tanque de guerra deslocando na cidade. Mas esta linha vem para cá, para cá, para cá, para cá. Agora eu vou virar para vocês verem. Deixei 45 graus, viram? Olha o que acontece. É só linha vertical e linhas a 45 graus, fazendo uma planta certinho visto de cima. E o tanque fica a 45 graus também. Ó. Funciona? Funciona muito bem. Esta não é assim. Esta é a perspectiva isométrica que a gente está trabalhando. E esta é a militar. Ela é oblíqua, que existe desse tipo e desse tipo aqui. Olha aqui, ó. Esse com hexágonos. Uma vantagem de usar a perspectiva isométrica, pseudo-isométrica no videogame é que adiciona uma terceira dimensão, abrindo novos caminhos para mira e plataforma. Também comparado a um jogo de primeira e terceira pessoa, ela permite que você coloque o controle mais facilmente e um número maior de unidades adicionais e um grupo completo de personagens de RPG. Isso é ótimo. Veja, essa militar frontal. Tá vendo? Ó? Esta é essa mais besta, que é essa daqui. Dani. Bom, essa aqui é a isométrica. Depois a gente vai ver pixel art. E basicamente é assim que funciona. E aí? O que vocês acharam disso? Mais algum comentário sobre a isométrica? Não ainda? Vamos fazer agora um ambiente interno. Pode falar, pode escrever, está tudo bem. Ó. Eu faço um ângulo que não seja 45 graus. Se for 45 graus, se torna a perspectiva militar. Nós vamos deixar um pouco mais inclinado. Faço um outro ângulo que não é 45 graus. É um pouco mais inclinado. Assim. E a partir disso, eu crio um ambiente. Pronto. Está aqui o ambiente. Isso daqui é quase isso daqui. Só que eu deixei o ângulo um pouco menor que os 120 graus. Abaixando um pouco o olhar. Certo. Vou desenhar, vamos ver, um ambiente interno. Bem mais fácil, né? Porque é só 3 ângulos. E você só tem que decorar isso daqui. Tem que ir naquela parte de treino de linhas paralelas e trabalhar ângulos. Lembro da aula até agora? Eu sempre repito, né? O desenho vocês têm forma, inclinação e proporção. Isso aqui poderia ser uma casa, mas agora eu vou falar que é uma mesa. O desenho é exatamente o mesmo. Aí eu vou colocar aqui um prato, um outro prato, mais um prato, mais um prato, mais um prato e mais um prato. Voltem para a aula de cilindros, porque eu posso colocar aqui, ó, uma tigela, uma panela. Posso colocar aqui talher, talher ou palito, talher, talher, talher e talheres. Tá aqui. Posso colocar uma toalha. Bem aqui. E eu sigo a perspectiva. Tá feito. Vamos desenhar uma cadeira. Obrigado pelo comentário, Leia. Os comentários são bem importantes. Ó, nesse ângulo, nesse ângulo, nesse ângulo, nesse ângulo. Viram? Agora, isso daqui, eu desço. Eu subo para trás. E aqui eu tenho uma cadeira. É a quarta parte, Eduardo, de aula de perspectiva. Então, tem os tipos de perspectivas e agora estamos fazendo o ambiente interno.
de isométrica, perspectiva isométrica. A gente deu uma olhada nos tipos de perspectiva, mostrei a axonométrica, também um outro nome dele, militar, Amanhã eu vou fazer no computador para mostrar como fazer os sprites e o deslocamento no ambiente. A gente faz um ambiente bem rapidinho, com um ângulo, e a gente trabalha opa, vou fazer duas cadeiras aqui. Tá aqui, olha como eu errei. Tem que ser no mesmo ângulo. Tá aí. Bom, fazer uma porta. Fazer uma pessoa. Cadê aquela pessoa que eu fiz? Será que ele está na proporção? Eu perdi ela. Achei. Ó, tá muito pequeno para entrar aqui. A proporção é outra. Vou ter que fazer uma pessoa maior. Ela vai ter que ter esse tamanho. E vamos colocar no ambiente. E ela entra e caminha em direção à mesa. Viu? Ela não diminui o tamanho. Eduardo, a nossa facilidade é que a proporção é a mesma, então a gente não tem mais a redução da perspectiva. Isso facilita a nossa vida. Isso é muito bom. Vamos fazer uma parede aqui? E aqui uma porta. Ó, sempre o mesmo ângulo. Vertical, mesma inclinação, que eu já errei, né? É nessa inclinação aqui, ó. Tem que ser nessa inclinação. Isso é importante. Não pode errar a inclinação. Pronto. Essa pessoa caminha para cá e aparece do outro lado. Já praticamente estou dando aula de sprite também. Vamos colocar um balcão aqui. Uma pia. Mesmo ângulo, mesmo ângulo, mesmo ângulo, mesmo ângulo, mesmo ângulo. A única brincadeira é que vocês trabalham só com 3 linhas. Linha 1, linha 2, linha 3. Linha 1, linha 2, linha 3. Colocar a gaveta aqui do lado. Não pode colocar a gaveta aqui porque é pia, então coloco o puxador. E aqui a torneira. E aqui uma janela. E vou colocar uma segunda parede aqui. Até aqui. Isso. E aqui eu coloco uma porta bem grandona. Pronto. Isso, essa mesmo. Ó, sempre o mesmo ângulo. Tá aí. Aqui tem uma parede. Viram? Sim, a gente podia colocar o fogão aqui do lado. É verdade, bem do lado da pia. Tem coerência, né? Aqui tá a cortina, que você falou, né? E aqui tem uma parede. Aí essa pessoa vai andando aqui, ó. Ele vai andando e some atrás da parede. E ele pode voltar. Aí ele passa por aqui. Oh, calma. Aí entrou e está na frente da parede. Assim. E aqui a gente coloca o fogão. Eu vou desenhar bem aqui o fogão.
elipse, elipse, elipse e elipse. E nesse ponto, a gente põe o fogão. E está feito. E a pessoa pode ir para o fogão e caminhar para lá, passar por cima da mesa e vir para cá. E olha, como é o mesmo ângulo, eu posso virar esse daqui e colocar em algum outro lugar. Tipo, eu posso colocar esse daqui aqui, ó. Essa parede. Aí aqui vocês vão ter uma parede para fora. Ou aqui, que dá um fechamento melhor. Daí ele pode entrar. Vocês veem ele sumir na parede. Aí passa por esse, faz sumir, vem para cá. Aí ele está aqui dentro. Passa por essa parede. Sai e vem aqui. E esse é o poder do 3D. Imagina se pega fogo. Verdade. Espero que não. Vamos pôr um extintor aqui. Vocês podem desenhar um extintor separado. Prévia para amanhã. Cada elemento disso daqui que vocês fazem separados chama-se sprites. Esse é um personagem que vocês podem fazer animados. Essa aqui pode ser uma parede sprite. Se vocês desenharem a mesa, vocês podem virá-lo, deslocar e colocar aonde quiserem. E assim, vocês têm um cenário que vocês podem montar para o jogo. E com o mesmo desenho, vocês podem fazer cenários diferentes, só mudando os elementos. Aí vocês podem fazer vasos, fazer paredes, fazer extintores, fazer pessoas. E é isso. Que mais? Mais nada. Eu falei tudo o que tinha que falar hoje. Vamos dar uma olhada aqui. Podia dar a aula de amanhã? Não, vamos deixar para amanhã. Tudo que nós estamos estudando e todas essas coisas para serem desenhadas, para criar esse ambiente que a gente estava criando, olha aqui. Isso foi feito no computador, cenário interno. Esse é cenário externo. Aqui é uma vista mais longe. Essa é a projeção ortogonal que a gente viu. Vista frontal, vista lateral e vista superior. Para conseguirem desenhar isso daqui. Ou isso daqui. E também nas histórias em quadrinhos. Deixa eu pegar um outro livro lá, só um pouco. Que esse está deficiente. Houve uma troca de páginas aqui. Já volto. Ah, está para cá. Aqui. Está sossegado aqui em cima, mas é. Aqui está. Esse ainda não foi feito a capa. Tá. Lá para a página 200. Aqui, 65, 67, 69, está chegando. Então a gente viu Etcher, que dá para fazer um bom uso sobre isso. Aqui um desenho que eu fiz também, olha, é um escritório de advocacia, olha, ele entra, vai, ele pode ir para esse trecho, ele vai no escritório. Aqui é a planta baixa do escritório. E a questão da elipse. Quando vocês fazem nesse estilo cavaleira, a elipse fica deformada. Nesse estilo, já fica mais bonitinha. Por isso é sempre legal vocês fazerem assim, em vez de fazer desse jeito. Na história em quadrinho, é isso que eu queria mostrar. O uso da isométrica na história em quadrinho. Esse daqui é de Stalin, é chamado The Star. E esse em Akira. Aqui num jogo muito antigo, Marbuds. Esse em Watchmen. Também foi usado isométrica. Então vocês podem ver. Meu desenho do Jim Starlin, desenho de Akira, do Tetsu, não, eu esqueci o nome do autor, desenho do David Gibbons, um desenho de jogos antigos, e o uso da isométrica funciona em todas essas alternativas. Bom, deixar para o lado e vamos para o começo do livro.
essas elipses que vocês precisam treinar. Linhas paralelas, linhas inclinadas. Entender a volumetria de giro para esse desenho ficar melhor, para ter essa facilidade. Muito importante as elipses para vocês fazerem cenários mais interessantes. A questão de como colocar o quadrado em perspectiva isométrica e fazer a elipse e mudar a direção da elipse em todas as direções para vocês não se perderem. Certo? Proporção também é importante. Todas as direções para não se perderem. O estudo de cubos. Por quê? Isso daqui vai ser a base de todos os desenhos de vocês. Então, até amanhã. Me siga, me curta e me compartilhe. Muito obrigado por terem participado desta aula. Faça um exercício de isométrica. Revejam os 3 primeiros vídeos e esse quarto que eu vou deixar. E reveja as primeiras aulas, quem ainda não tem o traço bacana para fazer essas coisas assim, tá? E é bom, porque isso daqui vai ajudar muito vocês, ó, traço inclinado, colocar chaminés, revejam todas essas coisas. Aqui, ó, vai de volta para esse ângulo, beleza? Para vocês conseguirem fazer isso aqui tão rapidamente quanto eu. É uma perspectiva que vale a pena, vale muito a pena. Isso aqui foi uma brincadeira, tá? Foi uma brincadeira mágica que eu fiz. Isso daqui é para estar flutuando na frente. Então, isso aqui, olha, é como se fosse um raio-x. E vocês vissem aqui dentro. Certo? Funciona para ambiente externo e ambiente interno. Fui. Essa aula vai ficar gravada no YouTube. Amanhã, às 6 horas da manhã, vocês já vão poder ver. Se eu não conseguir carregar hoje ainda à noite. Tá certo? Até amanhã, às 8 horas, que nós vamos ver sprites e pixel art. Eu vou tentar fazer a aula online pelo computador. Se eu não conseguir, eu vou apontar a câmera no computador e vocês vão ver na câmera filmando no computador. Até amanhã.